Imagina a cena. Você acaba de ser aprovado no vestibular. Ao chegar na recepção dos calouros, você precisa tirar uma foto totalmente pelado. Absurdo, né? Mas era exatamente isso que acontecia dos anos de 1880 até os anos de 1970, se você fosse aprovado nas faculdades da Ivy League ou em alguma das faculdades The Seven Sisters. Por que essas fotos eram feitas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Elísula e nesse canal falamos de neurociência, filosofia e psicologia. E se você gosta de vídeos como esse, vamos lá, já deixa o like, não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é sim muito relevante. Mas bora lá falar dessas fotos polêmicas que eram tiradas tanto nas universidades da Ivy League quanto nas universidades da The Seven Sisters. Para quem não sabe, a Ivy League inclui as 8 universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, o que inclui as faculdades Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Universidade da Pensilvânia, Princeton e Yale. Até o início dos anos 60, apenas homens poderiam estudar nessas faculdades. E The Seven Sisters referem-se a 7 faculdades de artes liberais no Nordeste dos Estados Unidos: Barnard College, Bryn Mawr College, Mount Holyoke College, Smith College, Wesley College. E historicamente, essas faculdades eram só para mulheres. Dos anos de 1880 até os anos de 1970, tanto os alunos da Ivy League quanto as alunas de The Seven Sisters precisavam tirar uma foto totalmente pelado lá na recepção de calouros. Essas fotos dos alunos nus se chamavam fotos de postura. Na época, as faculdades avaliavam as posturas dos alunos por meio dessas fotos. Acreditava-se que uma má postura poderia indicar problemas de saúde. Aqueles que eram identificados como pessoas com uma má postura realizavam uns exercícios para a postura e depois eram novamente fotografados pelados e reavaliados. Como essas fotos eram tiradas com justificativas envolvendo a saúde e em universidades que só tinham alunos do mesmo sexo, ninguém reclamava ou achava estranho a existência das fotos. Ao menos no início. Os problemas começaram a surgir quando as universidades deram acesso às fotos a um psicólogo chamado William Sheldon. Sheldon pesquisava sobre a personalidade humana e queria investigar se existiria uma ligação entre a forma do corpo e a personalidade. Antes de ter acesso às fotos dos alunos das faculdades, Sheldon já era um dos psicólogos mais populares da sua época. Nos anos 40, ele publicou alguns livros sobre o tema, onde se destaca o The Varieties of Human Physique, An Introduction to Constitutional Psychology, que poderia ser traduzido como As Variedades do Físico Humano, uma introdução à psicologia constitucional. Nesse livro, ele propôs a existência de 3 tipos de corpos, ou somatótipos: os endomorfos, que tinham corpo em formato de pera e com muita gordura corporal, os mesomorfos, que eram mais atléticos, e os ectomorfos, que eram mais altos e magros. Sheldon dizia que a maioria das pessoas era uma mistura de cada tipo somático, e ele pontuaria as pessoas em uma escala de 1 a 7 para cada tipo com base nas suas medidas. Ou seja, uma pessoa que tivesse nota 1 para o tipo ectomorfo, nota 1 para o tipo endomorfo, e nota 7 para o tipo mesomorfo, seria um mesomorfo puro. Sheldon também sugeriu que cada somatótipo estaria associado a um tipo de temperamento diferente. Por exemplo, os endomorfos, os mais gordos, seriam mais relaxados e afetuosos. Os mesomorfos, os mais atléticos, mais musculosos, seriam mais ativos e agressivos. E os ectomorfos, os mais magros, seriam mais introvertidos, sensíveis e autoconscientes. No seu livro Varieties of Delinquent Youth, An Introduction to Constitutional Psychiatry, que em português poderia ser entendido como Variedades de Jovens Delinquentes, uma introdução à psiquiatria constitucional, Sheldon encontrou relações entre o formato do corpo e a criminalidade.
Segundo ele, indivíduos mesomorfos seriam mais violentos e agressivos do que os endomorfos ou ectomorfos. Essa ligação entre o formato do corpo e a personalidade ficou conhecida como psicologia constitucional e virou moda na época. As revistas traziam aos leitores não apenas testes para ajudar na identificação do formato do corpo, mas também dicas para entender melhor sua própria personalidade. Os livros e as publicações de Sheldon fizeram tanto sucesso na época que ele convenceu tanto as universidades de Ivy League quanto de The Seven Sisters a darem acesso às fotos de postura dos alunos e das alunas. Como Sheldon não tinha acesso às biografias dos alunos, ele não poderia estudar a sua personalidade. No entanto, ele usava as fotos como evidências da existência dos 3 tipos de formato do corpo: endomorfos, mesomorfos e ectomorfos. Por mais de 20 anos, ele coletou dezenas de milhares de fotos. E detalhe, Sheldon usou todas essas fotos na sua pesquisa durante décadas, sem o consentimento dos estudantes. Então, em 1954, ele publicou um livro chamado The Atlas of Men, o Atlas dos Homens, que continham centenas de fotos de homens nus como exemplos de cada somatótipo. Aí, após a publicação do Atlas dos Homens, Sheldon teve a ideia de publicar um Atlas das Mulheres. Em 1950, algumas das fotos que comporiam o Atlas das Mulheres foram exibidas pela Universidade de Washington. Uma aluna foi nessa exposição e viu que tinha fotos suas sendo exibidas sem o seu consentimento. Então ela contou para os pais, que entraram com processo judicial para destruir muitas dessas fotos de mulheres que estavam sendo usadas por Sheldon na sua pesquisa. E para complicar ainda mais a situação, uma antiga assistente de Sheldon, Barbara Heath, fez severas críticas ao trabalho de Sheldon, incluindo a acusação de que ele teria adulterado alguns dos dados que foram usados no Atlas dos Homens. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam especialmente sensíveis a qualquer associação que pudesse ser feita entre a característica física das pessoas, a sua personalidade ou desempenho, já que era uma ideia muito similar às ideias eugenistas do nazismo. Aliás, os nazistas compilaram arquivos bem semelhantes contendo fotos de postura e que tinham o objetivo de também identificar conexões entre etnias e personalidade. Eles chegaram até a usar fotografias dos anuários americanos de high school com esse objetivo. Devido a todos esses problemas e devido à associação das fotos de postura com o nazismo, as universidades decidiram acabar gradualmente com as fotos de postura, lá nos anos 60 e 70. Atualmente, a teoria em que se baseia a psicologia constitucional já foi totalmente refutada. Além dos problemas envolvendo a falta de consentimento e as comparações com as pesquisas nazistas, existiam também alguns problemas metodológicos nas suas pesquisas. Por exemplo, citamos que no seu livro Variedades de Jovens Delinquentes, uma introdução à psiquiatria constitucional, que Sheldon tinha encontrado relações entre o formato do corpo e a criminalidade. Segundo ele, indivíduos mesomorfos seriam mais violentos e agressivos do que os endomorfos ou ectomorfos. Mas apesar de muitos crimes violentos serem cometidos por homens musculosos, não significa que ser musculoso seja o equivalente a ser agressivo, ou que qualquer pessoa musculosa vai ser agressiva, vai ser violenta. E outro problema sério envolvendo as pesquisas de Sheldon é que elas não explicariam o que aconteceria com a personalidade das pessoas que alteram o formato dos seus corpos com o passar do tempo. Provavelmente você já tinha ouvido os termos endomorfos, ectomorfos e mesomorfos para a classificação do formato do nosso corpo. Por exemplo, os ectomorfos são aquelas pessoas que são muito magras e que têm dificuldade de ganhar massa muscular. Os endomorfos são aquelas pessoas que engordam com facilidade, que tendem a ter os ossos mais largos. E os mesomorfos são aqueles que têm mais facilidade para ganhar massa muscular e a perder gordura. Hoje em dia, essas classificações continuam sendo usadas na avaliação física das pessoas e na criação de dietas alimentares e rotinas de treinos específicas. Mas em vez de fotos de postura em que as pessoas ficam peladas, os profissionais do esporte usam fórmulas mais precisas para identificar cada formato corporal.
Atualmente já sabemos que não existe nenhuma relação entre o formato do corpo e a nossa personalidade. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a chamada análise corporal, onde eu falo sobre isso. Para estudar a personalidade de alguém, a psicologia cognitiva usa da teoria conhecida como Big Five, onde a personalidade humana é estudada em 5 traços de personalidade distintos: neuroticismo, extroversão, agradabilidade ou amabilidade, conscienciosidade ou responsabilidade e abertura para novas experiências. Aliás, também tem vídeo aqui no canal falando sobre o Big Five e os testes de personalidade. E aí, você já sabia dessas fotos de postura que eram tiradas nas universidades com os alunos pelados? Sabia que o formato do corpo não tem nada a ver com a nossa personalidade? Quer sugerir um tema? Só deixar o comentário. E claro, se você quiser debater sobre esse tema diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores do Telegram. Até lá.